Alô, alô, alô pessoal, tudo bem? Professor Andrezé com vocês. Hoje nós vamos ver um conteúdo muito interessante que é a introdução em relação a orações. O que é uma frase nominal, o que é uma oração absoluta, o que é uma oração coordenada sindética, assindética, o que é uma oração principal, subordinada, adverbial, substantiva, tudo isso que é fundamental para o conhecimento de orações na língua portuguesa. Pessoal, e o mais interessante aqui, lembrando sempre que este conteúdo que nós vamos abordar está dentro do nosso curso extensivo de língua portuguesa, que faz parte da nossa assinatura, é mais um dos cursos da nossa assinatura. Então vem comigo, pessoal, começa assim, ó. Ponto número 1, primeiro, conceitos básicos ali. Primeiro conceito, o que é, afinal de contas, a frase? Galera, a frase é qualquer enunciado com sentido. Então, a frase é um enunciado com sentido. Por exemplo, se vocês escutarem assim, ó, ou melhor, se vocês lerem silêncio, vocês entendem o sentido? Sim, então é uma frase. Perigo, vocês entendem o sentido? Sim, também é uma frase. Ou ainda, faça silêncio, eu continuo entendendo o sentido, ainda é uma frase. Mas há uma diferença entre silêncio e faça silêncio. Qual é? O verbo. Por quê? Na língua portuguesa, nós poderemos ter a frase nominal. E o que é uma frase nominal? Uma frase nominal, pessoal, é uma frase sem verbo. É uma frase sem verbo. Já foi objeto de prova de concurso. Entre as alternativas abaixo, em qual há uma frase nominal. Frase sem verbo, silêncio, perigo, atenção, né? São frases nominais. Não há formas verbais. Tá, beleza, professor. E a frase que contém um verbo, é uma frase verbal? Aí que começa o nosso objeto de estudo. A frase, pessoal, com verbo é a oração. Então, o que é a oração? É uma frase com verbo. Muito bem, muito bem. E aqui nós vamos começar, de fato, a desenvolver o nosso conteúdo. Pessoal, o primeiro tópico, que é o tópico 4, é a chamada oração absoluta. E o que é, professor, uma oração absoluta? A oração absoluta, ela contém apenas um verbo ou uma locução verbal. Lembra que a locução verbal é sempre que eu tiver dois ou mais verbos relacionados. A locução verbal, ela equivale a uma oração. Portanto, imagina comigo aqui, ó. João falou a verdade. João falou a verdade a todos. Aqui na frase João falou a verdade a todos, eu tenho apenas, pessoal, uma forma verbal, falou. Ah, professor, mas o falar é um verbo transitivo direto, indireto. Não interessa isso agora. Interessa que é uma forma verbal. Então, se eu tenho aqui uma forma verbal, apenas um verbo, significa que aqui, pessoal, eu tenho uma oração absoluta. Tá aqui, ó. Agora, olha que interessante aqui na letra B. Pessoal, caso tivéssemos João deve ter falado a verdade. Aqui ainda teríamos, observa comigo, uma oração absoluta. Por quê? Porque deve ter falado é uma locução verbal. Os verbos estão relacionados. Então, isso aqui é locução, não importa, equivale a um verbo. Ou seja, tudo isso, João deve ter falado a verdade, ainda é oração absoluta. Então tá, professor, vamos ver se eu entendi aqui. Oração absoluta
Ela contém apenas um verbo ou uma locução verbal. Isso. E quando houver mais de um verbo? Bom, aí começamos aqui, ó. Ponto número 5. Observa comigo, pessoal. Oração coordenada assindética, oração coordenada assindética, mais oração coordenada assindética. Muito bem. Essa aula, ela fica, quando chegarmos ao final, vocês vão entender todas as diferenças. O que é uma oração coordenada assindética? Antigamente, pessoal, nós não chamávamos de conjunção ou locução conjuntiva, nós chamávamos de síndeto. O síndeto era responsável por ligar orações. Depois começamos a chamar de conjunção, locução conjuntiva. Com o tempo evoluiu para articuladores, nexos, pessoal, conectivos, enfim, hoje são vários nomes. Mas a assindética é aquela que não contém a conjunção, a locução conjuntiva. É quando eu vou unir orações, mas eu não coloco ali um nexo. Como assim, não entendi. Por exemplo, pessoal, João falou a verdade. João falou a verdade. Ponto e vírgula. Ninguém acreditou. Acreditou. Tá aqui, ó. João falou a verdade, ninguém acreditou. Observa que o período acaba no ponto final, tá? Então, ponto e vírgula não finaliza período. O que ocorre? Dentro do mesmo período, eu tenho duas orações. Falou, acreditou. Aqui, existem duas orações. Ou seja, João falou a verdade é oração, ninguém acreditou é oração. Duas orações. Não posso falar, portanto, que aqui eu tenho orações absolutas, porque eu tenho mais de uma oração. Mas estas orações estão lado a lado, pessoal, elas estão coordenadas, sem a conjunção. Eu poderia colocar, João falou a verdade, mas ninguém acreditou, porém ninguém acreditou. Não há conjunções aqui. Então é oração coordenada assindética com oração coordenada assindética. Ok? Pode ser com ponto e vírgula, ou ainda, poderia ser assim, ó, irei, vírgula, ficarei pouco. Ponto final. Mesma coisa, eu tenho duas orações, irei, vírgula, ficarei. Então, não há conjunção ligando as orações, é oração coordenada assindética com oração coordenada assindética. Pessoal, cabe aqui, antes de prosseguirmos para o próximo tópico, um cuidado. Então, até vou colocar assim para vocês, ó. Cuidado. Cuidado com o quê? Vamos supor que na primeira letra A eu colocasse assim, ó. João falou a verdade. João falou a verdade. Ponto final. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Ponto final. Pessoal, deixa eu só, para não atrapalhar aqui. João falou a verdade. Ninguém acreditou. Neste momento, eu não teria mais orações coordenadas assindéticas. Por quê? Porque no ponto final acaba o período. Significa que aqui eu tenho uma oração só e aqui eu tenho uma oração só. Eu teria o quê? Duas orações absolutas. Então aqui seria oração absoluta e aqui seria oração absoluta. Entenderam aqui? A vírgula não finaliza um período, o ponto e vírgula não finaliza um período, ponto final, ou exclamação, ou pessoal interrogação, esses finalizam sim o período. Não para. Agora eu coloco para vocês o ponto número 6. Oração
coordenada assindética, observa, oração coordenada assindética mais oração coordenada sindética. Então vem comigo. O que é oração coordenada sindética? É aquela que apresenta o síndeto. Não falamos mais assim. Ou seja, é aquela que apresenta a conjunção ou a locução conjuntiva. Modernamente é aquela que apresenta o nexo, o articulador. Como assim, professor? Eu até cheguei a falar, agora eu vou escrever, ó. João falou a verdade. João falou a verdade, vírgula, mas ninguém acreditou. João falou a verdade, mas ninguém acreditou. Novamente, pessoal, a vírgula não finaliza o período está aqui, ó, finalizou no ponto, ok? Nós temos duas orações, falou e acreditou, porém, estas orações estão sendo ligadas pelo mas, estão sendo ligadas pelo nexo mas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o João falou a verdade como a oração coordenada assindética, mas ninguém acreditou como oração coordenada sindética. Claro que aqui nós estamos na introdução, depois nós teremos de ver que tipo de oração coordenada sindética é, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, né? E logicamente com o tipo vem a ideia, pessoal. As trocas que eu posso fazer dos nexos, mas, porém, todavia, contudo, etc. Há muito mais coisas, lógico. Mas está aqui, oração coordenada sindética, ela possui a conjunção ou às vezes a locução conjuntiva. Agora, vem comigo, pessoal, observa, vamos para a próxima página já, próxima página, do nosso material do português extensivo. Ponto número 7. Na língua portuguesa, eu tenho a coordenação. Quando há coordenação, as orações são independentes sintaticamente. Então, uma não exerce função sintática em relação à outra. E eu tenho também, pessoal, a subordinação. Quando eu tenho orações subordinadas, elas são dependentes sintaticamente. Mas, qual é a grande diferença? A grande diferença é que sempre que houver uma subordinada, não importa se for adverbial ou substantiva, ou ainda, pessoal, adjetiva, haverá uma outra que será chamada de oração principal. Então mudamos um pouquinho a figura. Como assim? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou identificar? Vem comigo. Então, nós temos no português a oração principal mais oração subordinada. Eu vou colocar o primeiro tipo aqui, adverbial. Oração subordinada adverbial. Então, se houver uma subordinada, haverá uma principal, mas a subordinada poderá ser adverbial, substantiva e adjetiva. Tá, professor, ok. Como que eu saberei que é uma oração subordinada adverbial? Bom, pessoal, é o seguinte, a oração subordinada adverbial, eu quero que vocês fixem numa palavra aqui, adverbial. Ou seja, ela tem a função sintática de adjunto adverbial, funciona como um advérbio. Na língua portuguesa, o advérbio não tem um lugar fixo. Vamos pegar, por exemplo, o advérbio hoje. Hoje eu encontrei Miguel, eu hoje encontrei Miguel, eu encontrei hoje Miguel, eu encontrei Miguel hoje. O hoje, ele é móvel. A oração subordinada adverbial também é móvel. Então, a oração subordinada adverbial poderá, observa comigo, poderá ser deslocada. Deslocada. Na regra geral, ela vem também com uma conjunção, uma locução conjuntiva. No estudo mais aprofundado, a gente aprende que existem as orações subordinadas adverbiais reduzidas. E aí, nas reduzidas, eu não tenho a conjunção ou a locução conjuntiva. Eu tenho formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio, particípio, mas esse é o estudo mais aprofundado. Bom, agora eu quero que vocês entendam o que é uma oração subordinada adverbial, como assim poderá ser deslocada, por que adverbial?
Observa comigo, letra A. João chorou quando viu os filhos. Eu tenho duas orações aqui. Eu tenho chorou e eu tenho pessoal viu. Estas orações estão ligadas por meio da conjunção quando, tá bem? Bom, então, professor, ok, o quando introduz a oração, mas por que eu não posso falar, professor, que ela é uma coordenada? Porque tu acabaste de falar que as coordenadas também tinham uma conjunção. É simples, porque esse quando viu os filhos é móvel. A coordenada não poderá ser deslocada. Vamos voltar um pouquinho? Eu não consigo pegar mas ninguém acreditou, por exemplo, e jogar para o início. Mas ninguém acreditou, João falou a verdade. Não tem lógica. Mas tranquilamente eu consigo pegar quando viu os filhos e jogar para o início. Quando viu os filhos, João chorou. Então observa que ele é móvel. Aqui é uma oração subordinada adverbial. Ela é móvel, pessoal. João chorou, oração principal. Ah, quer dizer então, professor, que eu poderia deslocá-la para o início. Mais do que isso. João viu os filhos, ou melhor, quando viu os filhos, vírgula, João chorou. Isso aqui até será fundamental depois, quando aprendermos pontuação, porque a oração deslocada ela pede vírgula obrigatória, né? Então aqui, o que eu fiz? Eu desloquei. Quando viu os filhos, oração subordinada adverbial, João chorou, oração principal. Pessoal, mas ela é tão móvel que eu poderia colocar inclusive no meio da oração principal. Aqui, ó, João, quando viu os filhos, chorou. Certo? Então tá aí a característica máxima da oração subordinada adverbial. Ponto número 8. Oração principal mais oração subordinada substantiva. Claro que isso aqui é só a introdução, lógico. Pessoal, o que acontece aqui? Ó? A oração subordinada substantiva, ela se comporta como um substantivo, por isso o nome substantiva. E ela exerce diferentes funções sintáticas. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto. E essa é a mais interessante, por quê? As adverbiais possuem 9 classificações. 9 classificações, causais, condicionais, proporcionais, assim vai. As substantivas, 6. Qual é a grande diferença na classificação? Uma adverbial eu classifico pela ideia. Ideia de causa, causal. Ideia de condição, condicional. Ideia de concessão, concessiva. As substantivas não. As substantivas eu não vou classificá-las pela ideia. Eu as classifico, pessoal, pela função sintática. Então, se ela exerce uma função de sujeito, é subjetiva, de objeto direto é objetiva direta, de aposto é positiva, é pela função sintática. Agora, essa é a classificação. Como eu vou identificá-las? Simples. Quando for uma oração subordinada substantiva, pessoal, elas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Mas, agora vem o segredo, eu posso trocar toda a oração subordinada substantiva que o que e o se introduzem pelo isso, ou ainda disso, ou ainda nisso. Então, esse que e se nós chamamos de conjunções integrantes. Tá aqui, ó, conjunções integrantes. E para que eu tenha certeza que é uma substantiva, eu troco toda a oração a partir do que, ou a partir do se, ou quando houver a preposição, a partir da preposição, né, pelo isso, disso ou nisso. Professor, como assim, não entendi. Por exemplo, é bom que ele venha. É bom que ele venha.
Letra B. Estou certo. Estou certo de que iremos. Estou certo de que iremos. Letra C. Insistimos em que fiques. Agora, vem comigo, pessoal. Observa só. É bom que ele venha. É bom isso. Então, eu posso trocar tudo pelo isso. Significa que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. O é bom é a oração principal. Então, existem muitas perguntas aqui que os concursos fazem, tá? Uma das perguntas é, o que é o quê? Conjunção integrante. Claro, e depois nós aprenderemos que aqui tem uma função sintática de sujeito, tem um nome específico. Depois, estou certo de que iremos. Estou certo disso. Oração subordinada substantiva. Estou certo, oração principal. De novo, esse que é uma conjunção integrante. Aprenderemos que depois isso aqui representa o complemento nominal. Insistimos em que fiques. Insistimos nisso. Oração subordinada substantiva, pessoal, substantiva. Insistimos, oração principal. Novamente, esse que é uma conjunção integrante. Depois aprenderemos que é uma função de objeto indireto. Muito bem. Então, assim, nós vamos saber que é uma oração subordinada substantiva. Conjunções integrantes, que e se, tradicionais, ok? E eu troco por isso, disso ou nisso. Pessoal, e o último ponto aqui da nossa introdução, é claro, ponto número 9, é quando eu tiver a oração principal mais a oração subordinada adjetiva. Enquanto, só uma observação, enquanto que teremos 9 adverbiais, 6 substantivas, só existem 2 adjetivas na língua portuguesa, bem mais tranquilo. A grande diferença é que a oração subordinada adjetiva, o que introduz, pessoal, oração subordinada substantiva, pronomes relativos. Pronomes relativos vão introduzi-las. Eu tenho um pronome relativo que, pronome relativo o qual, pronome relativo quem, pronome relativo cujo, pronome relativo onde. Mas em 90% dos casos é o pronome relativo que. E aí alguns vão gritar, professor, mas tu acabaste de falar que o que era conjunção integrante. Não, não sempre, né, pessoal? Quando a oração que ele introduz, eu troco por isso, disso ou nisso. Mas o que aqui é pronome relativo quando significar, pessoal, o qual, a qual, os quais, as quais. Aí introduz uma oração subordinada adjetiva. E há uma diferença também. Geralmente não é regra, a oração subordinada adjetiva, ela aparece intercalada. Tá? Geralmente, não é uma regra, geralmente intercalada. Não entendi, professor. Por exemplo, pessoal, os alunos que estudam passam. Os alunos que estudam passam. Olha só, o que eu entendo? Os alunos os quais. Então, no momento em que eu troquei por os quais, é oração subordinada adjetiva. Claro que no futuro teremos dever ser explicativa ou restritiva. A oração principal é os alunos passam. Os alunos passam. Então, nota que ela está intercalada. Eu sei, aqui eu tenho um pronome relativo. Os alunos os quais estudam. Geralmente, esta é a posição. Ah, professor, existem duas principais? Não, é uma só. Os alunos passam é a principal. O que estudam
está no meio, né? E às vezes, claro, aparece no final, pessoal. Era uma cena que comovia. Ou seja, era uma cena a qual comovia. Oração subordinada adjetiva, era uma cena, oração principal. Falar no final, pode aparecer no final, enfim. Esse que é pronome relativo. Depois veremos que as duas são restritivas. Bom, essa noção do todo, pessoal, que nós apresentamos aqui para vocês, ela é fundamental. Logicamente que nós temos de analisar detalhadamente a classificação, o tipo de nexo, tudo mais. Mas isso aqui é bacana para que vocês tenham uma noção do todo. Então, lembrando sempre que o português extensivo está na nossa assinatura de língua portuguesa. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí, que vocês vão direto à nossa assinatura ou alguma mensagem que apareça aí, pessoal, acima em informações. Beijo no coração de vocês e até, pessoal, a nossa próxima aulinha aqui no YouTube. Beijão, pessoal!